esse público maravilhoso, gostoso estar vendo vocês, ao time da Febrabantec, que é super caloroso, super amigo. Então, agradecer a presença de todos aqui. Obrigado, Carla. Gostaria também de agradecer. Obrigado a presença de todos. Espero trazer um conteúdo e trazer algumas informações que sejam de valor para todos vocês. Bom, a gente trouxe algumas informações de mercado, que eu acho que é interessante a gente trazer isso e mostrar para vocês como que está o panorama do cenário atual mundial no setor financeiro em relação a riscos cibernéticos, né? Então, é interessante dizer que o mercado financeiro ainda continua sendo um dos principais alvos de ataque, ou seja, é o segundo setor mais atacado no mundo, né? Então, isso não é uma notícia boa, mas é a realidade. Existe um valor muito alto relativo aos incidentes de segurança. Então, os incidentes de segurança hoje têm um valor médio de 5,9 bilhões de dólares, milhões de dólares. Apesar de ser um valor alto, reduziu um pouco, né? Era um pouquinho maior esses valores no passado. Existe uma alta perda financeira. Então, quando a gente está falando em transformação digital, hoje os bancos estão todos online, a gente tem que estar olhando muito isso, de como fazer uma proteção efetiva. E ainda a gente vai falar um pouco de IA, né, que é o assunto do momento, a gente não poderia deixar de falar de IA, onde aumenta muito mais esses riscos. Então é importante a gente estar sempre preparado de como a gente vai se proteger e como a gente vai se preparar e como o setor financeiro está fazendo. Para quem não tem ciência, o setor financeiro é o principal setor na vanguarda tecnológica, todo mundo aqui espero que saiba, mas é importante isso. E com isso tem uma série de investimentos focados em segurança cibernética, né? Mesmo assim, a gente vê que existem vários riscos que estão. Inclusive, né, Thales, lógico. se você perceber, hoje na Febrabantec não tem só pessoas de setor financeiro, né? Porque como o setor financeiro já virou, né, a base, né, onde vem as novidades, muita gente vem aqui para aprender o que tem de novo e aqui vira o lugar de fomentar as ideias, né? Muito bom. E quando a gente olha no cenário global, olha que interessante, por incrível que pareça, opa, passou aqui um a mais, na América Latina, o setor financeiro é o setor mais visado pelos atacantes. Então, é o setor mais explorado. Por incrível que pareça, na América do Norte já não é mais. Os hackers têm focado em outros cenários. Mas se você olhar na Europa, na Ásia, na Oceania, o setor financeiro está entre os 3 primeiros em todos esses mercados. E quanto que isso custa de fato, né? Porque a gente precisa muito entender o risco e fazer um paralelo do risco com a necessidade de investimento, né? Então, assim, quando a gente brinca e fala, bom, a gente vai ter segurança para tudo, isso custa dinheiro. Quanto mais a gente tiver... eu acho que ninguém aqui, por mais, né, que tenha bastante investimento em segurança, ninguém consegue fazer a segurança de tudo. E daí vem um conceito muito antigo, né, Thales? Acho que você lembra das joias do negócio? Você precisa entender, porque você é cross, né? Mas você não vai dar segurança para a empresa inteira. Então, chega aquele conceito de eu preciso entender realmente aquilo que eu quero proteger. Algumas coisas a mais e a menos, mas não é tudo a mesma coisa. Isso, então eu trouxe essa informação de quanto que se perdeu aí nos últimos 20 anos devido aos ataques cibernéticos no setor financeiro, né? O que mais que a gente vê? A gente trouxe alguns casos aí de violações recentes de dados. Eu procurei trazer umas fontes externas justamente para não causar nenhum constrangimento, mas se vocês pesquisarem online, existem sim casos locais. Mas o que chama a atenção disso tudo aqui? Se vocês olharem esses casos, praticamente 2 ou 3 casos, e muitos casos têm muito a ver com a cadeia de suprimentos, né? Então, na verdade, como que foi que um atacante teve acesso às informações? Não foi atacando diretamente as empresas, mas sim atacando alguns fornecedores que fornecem soluções tecnológicas para essas empresas. Então, é muito importante estar atento de toda essa jornada de segurança, de estar olhando quem são os fornecedores e validando a segurança desses fornecedores. Falando um pouco mais, né, a gente vê o quê? Que todo o setor financeiro no mundo, tá? Esse é um relatório global, entende que tem que investir mais em segurança. Eu sei que teve um painel aqui com alguns representantes de bancos, onde falaram que está sim sendo considerado um aumento do investimento dentro de TI para a área de segurança cibernética, né? Então a gente vê que esse investimento ele está acontecendo, a gente vê que esse investimento ele está aumentando, mas a gente sabe que ainda não é o suficiente.
mas sim está na pauta de todos os executivos essa real necessidade. É que quando a gente vê ataques e a gente vê toda essa questão de segurança, a gente não pode esquecer que o que a gente está fazendo hoje não é o que a gente fez ontem. Então, quando cada ataque novo, e agora esqueçam, tá? Os atacantes também usam IA, tá? Eles também vêm na Febraban, eles também aprendem, eles também têm ferramentas, né? E eles também se modernizam. Então, enquanto a gente consegue, a gente chega e consegue, olha, chega em casa, né, no final do dia, o pessoal de cyber diz assim, hoje ganhei o dia, né? Estamos com tudo organizado, vem uma nova novidade, uma inovação, uma tecnologia e alguma coisa diferente. Então, sempre que você olha para aquele painel, você diz assim, parece que o Thales está falando a mesma coisa do ano passado. Não, o ano passado ele já resolveu os problemas de segurança. Os problemas de hoje são novos problemas de segurança. Quando que isso vai acabar? Nunca. Segurança é junto com tecnologia. Se temos tecnologia nova, teremos novos ataques, novos hackers e tudo acontecendo. E é muito importante isso, que como a Carla mencionou, a IA vai ser usada tanto para o bem quanto para o mal, né? A gente vem discutindo já há vários anos que existe um gap muito grande de profissionais de segurança no mundo, inclusive no Brasil. Óbvio, com o IA aplicado à segurança, a gente vai poder, óbvio, automatizar alguns processos e melhorar algumas atividades, onde a gente vai conseguir dar conta de mais coisas. Mas, ao mesmo tempo, os hackers também estão utilizando as mesmas ferramentas. E aí a gente brinca, né? Nós, eu vou me incluir nessa parte, pessoas mais normais, que não estão preocupadas em atacar, normalmente a gente gosta, né, do fim de semana estar com a família, fazer outras coisas. O hacker não, né? Ele está ali 24 horas por dia só fazendo isso. Quem aqui nunca conversou e nunca soube de um hacker que ficou com um grupo bem organizado trabalhando durante uma semana num ataque direcionado? Existe muito isso. E sem contar que nós precisamos também pensar, quando a gente fala em empresas, em métodos mais rápidos e em administrativos mais fáceis. Porque o hacker ele não precisa fazer PPT, ele não tem que entrar na reunião, ele não tem a meta dele para mostrar, ele não tem várias coisas, ele só pensa nisso, ele foca nisso. Enquanto nós às vezes colocamos para nossa equipe de cyber muita coisa para ser feita a mais, que nem precisava. Então, acho que vale a pena aproveitar a IA, né? Vamos automatizar esse nosso time de cyber, deixar tudo que é possível de fazer pela IA que faça, né? Vulnerabilidades não precisa mais de gente, dá para fazer automatizado, etc. E deixar o nosso pessoal focado em inovação, focado em menos trabalhos cansativos e mais inovação, né? Muito bom. E falando um pouco de fraudes, né? Agora vem aquela discussão, né? O pessoal que é cybersecurity raízes entende que fraude não faz parte, né? Mas isso tem mudado muito. A gente já vê uma tendência grande, principalmente no setor financeiro, que é um setor de early adopter de novas soluções, novas tecnologias e novas iniciativas. E a gente já tem acompanhado que o mercado tem unido a área de fraudes com a área de segurança cibernética, porque os temas estão muito bem interconectados, né? Eu vou mencionar, mas até para falar um pouco antes, para vocês entenderem, tudo bem, mas fraude é uma coisa, segurança cibernética é outra. Sim, mas o uso de inteligência artificial para cometer fraudes deve ser tratado somente por fraudes ou por segurança cibernética? E quando eu falo que eu tenho um deepfake que vai fazer a minha imagem, portanto eu posso passar o sistema de gestão de acesso, né, que é por imagem. Isso é fraude ou isso é cyber? É uma pergunta que, na verdade, a gente não tem que se preocupar. A gente tem que se preocupar em quê? Em proteger da melhor forma possível e estar olhando todas essas superfícies de ataques e pontos por onde pode estar sendo explorado essas ameaças. Como eu comentei, os bancos também estão aumentando os investimentos em cyber, mas também estão aumentando os investimentos contra fraudes. Uma série de bancos, foi feita uma pesquisa pelo Gartner com uma série de CIOs, e sim, estão sendo feitos mais investimentos para prevenir fraude. E aí tem um assunto bem interessante, que um dos temas principais de utilização de inteligência artificial é sim em testar modelos antifraudes, né? Então a gente já tem casos, eu acho que eu vou mostrar aqui, eu pulei mas eu mostro aqui, por exemplo, que esse banco aqui da Suécia está usando os Generative Advanced Networks para quê? Adversarial Networks para quê? Para simular fraudes e, com isso, ensinar o modelo de inteligência artificial a prever possíveis novas fraudes, né? Então, como fazer isso? Você utiliza a inteligência artificial para simular uma fraude para que o seu sistema antifraude, que também é movido à inteligência artificial, tenha um aprendizado mais rápido.
né? Então a gente já vê algumas iniciativas de inteligência artificial que estão ligadas à proteção, estão ligadas à fraude, e você vê outras inteligências artificiais que são usadas no setor financeiro, para quê? Para melhorar o atendimento aos seus consumidores, né? No caso aqui do Bank of America, para olhar isso para os seus consumidores. No caso aqui do Standard Chartered Bank, é para fazer a parte de automatização de produção de documentos, de contratos, etc. Então a gente vê que tudo isso que está sendo feito com inteligência artificial, como a gente vai proteger? Por quê? Porque existem dois tipos de inteligência artificial, né? Tem a inteligência artificial que a gente está acostumado em casa, né, com Alexa, com Google, a gente fala, por favor, me dê essa informação e aquilo conversa com você, né, a Generative AI. E você tem a inteligência artificial que está sendo desenvolvida dentro das empresas. E dentro das empresas, imagine o que pode acontecer se um hacker invadir essa inteligência artificial e começar a trabalhar de uma forma constante nessa inteligência artificial para que aquele aprendizado seja utilizado contra a sua instituição. E nós chamamos isso de envenenamento de dados em cyber, e o conceito é realmente isso. É você ir, se você for um hacker, você vai lá e você não estraga nada, você não mexe em nada, você só começa a desvirtuar o novo aprendizado. E daí você esperava, você tinha uma expectativa no final de uma IA produzindo algo, e quando você desvirtua ela lá no começo, você pode ter um problema muito sério, de várias maneiras. Inclusive, nós temos casos de racismo, de outras coisas que são colocadas na ferramenta sem querer, e que você, sem querer, querendo, e no final você acaba desvirtuando o valor final. Isso é perigoso demais, e os hackers fazem isso com precisão e discrição. E qual que é o impacto financeiro disso? Imagina quanto dinheiro é investido para você criar um IA próprio, quanto dinheiro é investido para que isso funcione, quantas pessoas são investidas dentro desse aprendizado. E se você não souber que tem um mau elemento trabalhando ali há muito tempo, você tem uma perda financeira muito grande. Você tem que jogar tudo fora e fazer tudo de novo. É absurdo, né? Isso. A gente já trabalha com algumas soluções, já existem algumas soluções tecnológicas, onde você monitora o seu IA interno e através dessa monitoração você consegue se prevenir a esse tipo de risco. Isso já existe. Então é interessante a gente, dentro dessa jornada de IA, já começar com o Security by Design. O Security by Design, na verdade, ele é importante em todos os processos de criação de novos produtos e serviços, mas ele se torna extremamente crítico dentro de IA. Porque você não vai corrigir aquilo de fácil maneira, você vai ter que reescrever, vai ter que ter todo aquele tempo de aprendizado jogado fora. Então isso é muito importante. Você vai passar para mim? Tenho só mais um último aqui, aí a gente passa. Obrigado, cara. Rapidinho, pessoal, esse relatório é muito importante, né? Cortou um pouco aqui embaixo, pelo menos para mim, para você está normal. Mas esse aqui é um relatório que quem lançou foi o Departamento de Defesa, Departamento do Tesouro americano. E eu trouxe alguns insights, né? Um documento muito interessante que vocês podem procurar na internet. São 52 páginas esse documento. Eu trouxe alguns insights que esse documento traz. E basicamente, qual que é o foco desse documento? É mostrar para o mercado financeiro, em colaboração com o governo americano, o que está acontecendo. Então, assim, já está muito claro que não existe da mesma maneira, apesar de não ser tão forte ainda. Hoje a gente sabe que existe colaboração de segurança cibernética entre as empresas, existe colaboração. Para a parte de fraude, quase não existe esse tipo de colaboração, né? Então é um ponto que deve ser corrigido. Esse relatório, que é um relatório inicial, ele já coloca lá que vai ser lançado, esse relatório foi de março, em 150 dias após o lançamento dele, que deve ser daqui uns 2 meses, vai ser lançado um guide pelo governo americano de como proteger a inteligência artificial. Você já sabe, daqui 2 meses você cobra o Thales, né, do novo pode cobrar. Guide, que ele vai passar para você. A gente pode passar, mas é óbvio vocês vão encontrar essa informação. Então, está bem claro que os bancos já usam machine learning e inteligência artificial de uma certa forma para fazer a parte de gestão estratégica dos riscos. Mas agora, olhando muito com o IA generativo, o setor financeiro está bem cauteloso. Por quê? Porque não existem algumas regulamentações, não existem algumas políticas, não existem alguns processos e não existem, por exemplo, muito conhecimento. Se você olhar o setor financeiro, ele tem seguido várias práticas, principalmente lá fora, e muitas empresas aqui no Brasil, do NIST, e eles já reportaram uma dificuldade de implantar o framework do NIST quando a gente fala de novas tecnologias. E alguém sabe qual que é a nova tecnologia principal? Todo mundo sabe aqui, a gente não para de falar e não para de se falar disso. Então é um desafio muito
muito grande. Então, para quem estiver preocupado com isso, interessado nisso, recomendo que deem uma olhada nesse relatório e que acompanhem as próximas novidades. E quando eu falei que você ia passar para mim, era você passar o slide. Ah, eu passo, claro. Eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu falo com vocês ou eu passo o slide. Tá? Eu queria complementar tudo o que o Thales falou com a visão de risco, tá? O que é segurança, tá? Segurança é quem viabiliza negócios. Então, por exemplo, estamos nós aqui na Febraban, né? E todo mundo aqui pensando em novas tecnologias, pensando em IA, tudo, computação quântica, para onde eu vou, né? E todos aqui pensando em novos modelos de negócio. Tudo isso vai precisar de segurança, por quê? Porque todas as novas tecnologias ou as novas ideações, elas geram um risco. E a segurança, ela vem para mitigar esse risco. Então, se você quer mitigar o risco, você precisa sentar com o seu time de segurança e pensar. E o nome disso é risco cibernético, ou também chamado de risco digital. Se você pegar o Gartner em 2024, ele falou muito de risco. Assim, o que o board, o que o conselho, o que a alta administração está preocupada? Está preocupada com essas 6 coisas aqui. Cyber, tem responsabilidade social, tem várias coisas, mas tem cyber, risco e tem inteligência artificial. Por que o conselho de uma empresa está tão preocupado com riscos de cyber e com inteligência artificial? Porque o risco de cyber, ele pode ser um risco que ele te dá perdas financeiras, ele vai te colocar o nome da sua empresa em evidência, ou ele também pode causar a insolvência da tua empresa. Porque se você tem um hacker que é do seu concorrente, que entra lá e captura todas as suas informações especiais, você pode perder o seu negócio. Então, assim, risco, se você quiser passar para nós, hoje é a palavra do momento. Quem foi em todos os congressos de segurança, o RSA e todos os outros que estiveram esse ano, sabe que de cyber se fala risco. Você tem o Fórum Econômico Global, ele fala de 2 tipos de riscos, né? Os riscos mais próximos, né? Que são de 2 anos, 3 anos, e os riscos a perder de vista, que são de 10 anos para frente. Olha só, você tem cyber nos riscos dos próximos anos, nos próximos 2, 3 anos estaremos falando de risco de cyber, mas nos próximos 10 anos também estaremos falando de risco de cyber, porque sempre vocês aqui, que são mentes maravilhosas, vão estar pensando em novas ideias, vão estar pensando em novas soluções, em novos modelos de negócio, então sempre vai existir a questão do risco, e o risco tem que ser levado agora para o negócio. Passa para nós mais um. E por isso queria trazer para vocês o conceito que está na moda, que é o conceito da ambidestria. Sabe o que é ambidestria? Eu tenho um grande amigo meu que fala que é um olho no peixe e outro no gato, né? Então, assim, ambidestria é fazer tudo que está funcionando continuar funcionando, mas já pensando no que eu vou fazer amanhã, né? Quando eu trago esse conceito de ambidestria para cyber, significa que eu preciso continuar fazendo tudo que a gente está fazendo, as ferramentas estão lá implementadas, o monitoramento está lá, o pessoal da resiliência está lá, forte, muito forte, mas nós precisamos estar já com o olho no gato, ou seja, a gente já tem que estar pensando o que vai acontecer depois. E daí nós dividimos segurança em 2 categorias. Você lembra que antigamente o pessoal de segurança, você vai lembrar, era o pessoal que ficava lá no cantinho, era o pessoal de redes, de infra, lá no cantinho, né? E ele era técnico e só sabia de computadores, de redes, de... E pior, né? Era o pessoal que interrompia o negócio, né? Exato. Eu tenho um amigo meu que deu um apelido para um conhecido de pá de cal, né? Pá de cal. Qualquer coisa que o negócio falava, ele ia lá e jogava uma pá de cal em cima, matava tudo. Para quem não sabe, cal mata as coisas, né? Por que, Thales? Porque se você está falando que cyber é risco e você tinha um profissional, que era um profissional técnico, que não entende de risco, para ele qual a primeira coisa que ele fala? Não pode ter risco, então não vai ter negócio. E ele esquece que se não tiver negócio não tem salário, não tem dinheiro, não tem investimento, não tem nada dentro da empresa. Então o conceito de uma segurança operacional ou de uma segurança só de ferramentas, ele tem deixado de existir ao longo desses últimos anos, passado por uma segurança um pouco mais estratégica, né? Onde você fala de riscos, fala de quantificação de riscos.
sei que muita gente aqui tem usado, até o FER, mas tem usado Monte Carlo para começar a fazer quantificação dos seus riscos. Isso é importante porque isso nos coloca na rede de informação do restante da empresa. Todo mundo fala de riscos em termos monetários, né? Quanto custa, quanto vale, né? Qual o retorno financeiro. E daí a gente tem o time de cyber que chega lá e fala assim, são 225 mil vulnerabilidades no ano. O que quer dizer isso? Não sei. Nada. Nada. Porque uma vulnerabilidade pode ser muito, pode ser pouco. Quem está lá do outro lado não te entende. Então você não pode mais ser aquela pessoa de cyber ligada em somente ferramentas e somente cuidar do cross que a gente chamava, né? Passa mais um. Então, quando a gente fala dessa ambidestria, nós temos que pensar que cyber agora tem que fazer parte do negócio. Gente, não é cyber ser chamado, não é mais security by design. Isso já foi. Cyber tem que ter uma pessoa representante de segurança lá no conselho para ajudar no apetite ao risco de novidades, para pensar no direcionamento da empresa, para pensar o que nós vamos investir esse ano como companhia. Porque se isso não acontece, sabe o que vai acontecer? Você chega para a segurança e fala assim, ó, estou com um novo modelo. Vou te dar um exemplo de modelo aqui. Vamos supor que aqui a gente vai usar a IA generativa para fazer um sistema de conceder crédito automático. E a própria IA vai tomar a decisão se vai conceder ou não o crédito. Isso é sensacional. É a IA fazendo sozinha, não precisa de mais ninguém. Ah, tá, mas eu pus no modelo do negócio, eu pus as regras do negócio. Ótimo. Mas se cyber não estiver lá, junto nessa concepção de como construir tudo isso, vai acontecer que o meu amigo hacker, que quer ganhar dinheiro, ele só quer ganhar dinheiro, ele vai entrar, vai mudar alguma coisa e vai conseguir se beneficiar com isso. Então, para que a pessoa de cyber não seja, como meu amigo Thales falou, o pá de cal que chega aqui e acaba com tudo, ela tem que ser avisada antes, ela tem que ser preparada antes. A gente tem que contratar pessoas, tem que comprar equipamentos, tem que fazer coisas. Então, não chame segurança só no final. Não é mais security by design, é security by business, é junto, tá? E o conselho está percebendo isso. O conselho já tem trazido pessoas de segurança para o conselho, já tem pensado em entender um pouco mais. Então, eu tenho feito vários projetos com conselhos, onde eu faço workshop para o pessoal do conselho, para eles entenderem o que é segurança. Claro que eles nunca vão ter uma certificação, tá? O pessoal diz assim, não precisa se preocupar. Mas eles vão entender com a quantificação realmente o que nós estamos falando. Gente, esse pessoal que antigamente ninguém entendia, agora a gente consegue entender o que eles falam. E é um desafio, né, cara? Porque assim, a gente vê muitos profissionais que vieram de carreiras técnicas, né? Eu vim de carreira técnica, que não aprendeu a falar a linguagem do negócio. Então começa a falar em bits e bytes, né, etc. Não fala a linguagem do negócio. Então assim, o que a gente precisa? A gente precisa ajudar as pessoas de cyber a se prepararem a falarem a língua do conselho, né? Que é basicamente, vamos falar risco, números, quanto que isso vai custar, etc. Quanto eu invisto e quanto eu recebo de volta. Exato, exato. Então isso é importante e a gente vê que esse trabalho está sendo feito. Eu não sei para quem acompanha o mercado fora, nos Estados Unidos, empresas que têm capital aberto na bolsa lá de Nova York, nos Estados Unidos, já precisa ter um profissional de cyber dentro do conselho de forma obrigatória e o profissional de cyber já responde legalmente por incidentes de segurança cibernética. E a gente sabe que tudo que acontece nos Estados Unidos depois vai vir para o Brasil e as coisas vão amadurecendo, assim que funciona o nosso mercado, né? Então é muito importante que a gente trabalhe e não dá para a gente achar que as pessoas vão se tornar conselheiros de cyber de um dia para o outro. Então faz parte do nosso trabalho como fornecedor de tecnologia e como consultoria, ajudar as empresas a treinar essas pessoas, ajudar nesse processo que é um processo longo, não é um processo do dia para a noite. Eu estava tendo uma conversa outro dia com uma pessoa que provavelmente está aqui e ele me comentou o seguinte: para você se tornar especialista em qualquer assunto, você precisa de em torno de 10 a 15 mil horas, né? E eu fiz umas contas e que se eu estudar uma coisa todo dia, 1 hora por dia, você vai demorar aproximadamente 45 anos para ser especialista em alguma coisa. Então ninguém consegue isso sozinho, né? Concordo com você. E vamos colocar mais um ingrediente aqui. A gente não está falando só de conselho preocupado com riscos de segurança, a gente está falando de investidores.
Se você investe em alguma empresa, eu não sei qual é a sua carteira, não te interessa saber como que eles estão trabalhando com a questão de segurança? Claro que interessa. Então, daqui a pouco, segurança tem que ser falado mais em uma linguagem que todo mundo entenda. Passa mais um para mim, Thales. E daí você fala assim, ó, o conselho está se interessando pelo tema de segurança. Então, o que eu preciso? Eu preciso de um CISO ou de um diretor de segurança que entenda de negócio, certo? Perfeito. Já não adianta mais só isso. Tá? Todas as empresas aqui, vocês são empresas grandes, vocês são maravilhosos, as suas equipes já têm um CISO ou um diretor de segurança que já fala a linguagem do negócio, já vai lá falar com o conselho muito bem. Mas quando ele chega no time dele, o time dele ainda é operacional. Então, e eu vejo pelo meu time, tá, gente? Eles vêm todo final do mês felizes da vida, porque tiraram a certificação XM32, a certificação PPTT, não sei o quê, sempre certificações técnicas. Eu não vejo o meu time, se não for empurrado, ir num MBA de negócio, aprender alguma coisa sobre retorno financeiro, aprender sobre riscos, aprender sobre quantificação de riscos. Então, o que fica para vocês aqui, o que eu gostaria muito de conversar com vocês, é sobre essa ambidestria de cyber. Cyber agora é negócio, cyber agora não é só técnico, então você precisa transformar o seu time, que é técnico, num time mais estratégico. Todo mundo, Carla? Todo mundo. Todo mundo tem que entender, tem que ter lá no íntimo dele, que ele não pode bloquear um negócio, que ele tem que entender que ele tem que ser o parceiro do negócio. Todo mundo tem que entender que ele não tem que cuidar de tudo, ele tem que cuidar do que mais importa. Esse é um pensamento que tem que estar no nosso time técnico. Então, a ambidestria, ela junta agora o conselho olhando para o time de cyber, mas o time de cyber também olhando para o conselho, também olhando para o negócio. Então, qual é para você hoje aqui, o que eu gostaria de dizer não existe mais alguém que consegue ficar alheio ao que está acontecendo de novidades, de inovação. Não tem, todo mundo bate na nossa parte. Mas nós temos que criar algum tipo a mais dentro das nossas empresas de postura de segurança. E eu vou terminar contando uma última coisinha para vocês. Vamos supor que aqui acabe bem tarde. Vamos supor que você fique conversando com seu amigo e sai aqui 2 horas da manhã. Quando você sair às 2 horas da manhã, vai estar tudo escuro, as ruas vão estar todas escuras, sem ninguém. Você vai olhar para aquilo e você já vai lembrar de todas as experiências que você teve, ou que alguém já te contou, e você vai se cuidar mais. Você não vai tirar os cartões na frente de todo mundo, você vai andar mais rápido, você não vai parar para conversar, você tem postura de segurança quando você está no centro de São Paulo, por exemplo, ou aqui por perto, à noite, às 2 da manhã. Você tem a sua postura porque você já aprendeu. Quando a gente entra nas ruas digitais, a gente esquece dessa postura. Lá tem bandido igualzinho tem aqui na rua, mas a gente esquece. E o que a gente faz? A gente vai lá e anda naturalmente pelas ruas digitais, trabalha naturalmente, deixa seus acessos naturalmente, mostra tudo que você tem. Eu não, viu, cara? Você não? Eu não. Garanto para vocês. Ainda bem. Então, o que nós precisamos fazer dentro da companhia, não pode ter mais cyber, negócio, conselho. A ambidestria fala que somos um só e todos cuidamos da nossa companhia. Então, precisa postura de segurança para todos, e isso começa do seu time de segurança, ser menos técnico e explicar bem devagar e com todas as ilustrações possíveis para que todo mundo consiga fazer uma empresa mais segura. Pessoal, ambidestria, fazer o que está aqui acontecer, mas já olhar na inovação que está vindo e se antecipar. E por isso você precisa que todos colaborem, todos trabalhem juntos. É isso? O que você acha, Thales? Eu concordo 100% com a Carla. E quem quiser saber mais, a gente está no nosso stand ali, ó, NTT Data. A gente pode conversar mais a respeito, explicar o que a gente tem feito, mostrar alguns casos de sucesso e apoiar vocês nessa jornada. A gente está aqui para isso. E obrigado a todos pela presença. Espero que aproveitem o evento. Muito obrigado. Obrigada a todos, gente.